Future Hacker Life Path Future. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao segundo bloco do módulo especial de blockchain. No primeiro módulo nós falamos com o Carl Amorim e agora nós vamos falar com o Jefferson Prestes. E para conduzir essa entrevista, chamamos aqui a nossa super convidada, Barbara Hart. Olá Jefferson, eu gostaria de apresentar o nosso segundo convidado, que é administrador de empresas, arquiteto de aplicações em blockchain da MD Digital Assets e CEO da Novatrix. Ele também acumula o cargo de professor e responsável pela elaboração do conteúdo do curso de programação de Smart Contracts da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC-SP. Jefferson, nós estávamos falando anteriormente sobre o mercado de trabalho, espécie de pulverização que se encontra no mercado de trabalho hoje em dia e tende a se acentuar, que, a meu ver, é um processo um pouco semelhante ao que ocorreu com a mídia tradicional e que exige um grande investimento pessoal para criar alternativas. Bom, muitas pessoas têm encontrado essas alternativas nessas DAOs, para enfrentar esse cenário e especialmente para obter renda ou dividir riqueza financeira. Você pode nos contar um pouco como é que funcionam essas DAOs? Olá, Bárbara. Primeiramente, obrigado pelo convite. A DAO são organizações descentralizadas e autônomas. Elas funcionam sobre contratos inteligentes que funcionam em blockchains, por exemplo, principalmente no blockchain Ethereum, o Ethereum, que, como a gente fala em português, hoje teve umas experiências desde o começo, desde 2017, e alguns grupos pelo mundo criam as suas organizações e definem a regra de funcionamento em smart contracts. E o que é legal disso? É que essas regras, elas não podem ser burladas e nem alteradas. Então, tudo fica transparente entre os membros da organização. Dessa forma, o pessoal trabalha com mais segurança, porque não tem receio de alguém, entre aspas, passar a perna. E também facilita muito a divisão do que foi arrecadado. Muitas vezes, o próprio smart contract já faz a divisão, do quinhão, do que cada pessoa, cada membro da organização tem direito. E o que é legal também é que a organização fica apessoal. Então, as pessoas podem aderir ou podem sair e a regra, o modus operandi da organização fica a mesma. As regras que regem, elas são imutáveis. É uma nova forma que já tem alguns experimentos, que, como a Kleros, onde pessoas podem, uma câmara de arbitragem, que um grupo de pessoas não diria voluntaria, elas trabalham, elas querem prestar serviço como árbitros em casos, e aí elas trabalham, elas arbitram nessa câmara e ganham por isso. É um exemplo de uma DAO. São várias plataformas que funcionam para que as pessoas se organizem nessas DAOs, certo? Como é que funcionam essas plataformas e quais são os requisitos para participar delas? Algumas se organizam, por exemplo, é aberto, e algumas pessoas, para fazerem parte, elas têm que comprar, digamos, que muita gente chama de compram tokens. Mas o que é um token? Um token pode ser várias coisas. Se a gente traduzir para português, um token, na verdade, é uma ficha. E em algumas dessas organizações, você compra ou você ganha um direito, ou te indicam, e você ganha esse token, te dá direito a fazer parte dessas organizações. Então, pode ser desde um coletivo e até pode ter também empresas que se organizam em torno de uma DAO. Então, isso não tem uma regra fechada, porque o que é legal dos contratos inteligentes em blockchain, como um contrato normal, ele é flexível, você pode fazer de várias formas, Então, cada grupo cria sua regra, então é bem democrático. E são muitas as DAOs existentes no mundo? Como é que é no Brasil? Existem algumas no Brasil que também estão sendo formadas? Principalmente na Europa tem mais grupos, O pessoal
tem organizações que que o pessoal pode pesquisar depois na web e procurar. No Brasil, a última organização que eu tenho conhecimento, que o pessoal estava experimentando e tudo, chamava Go Blockchain. Né? O pessoal desenvolviam smart contracts, desenvolviam consultoria em blockchain, e o pessoal seguia a regra dessa DAO, e cada um recebia pela parte, pelo aquilo que trabalhou. Confesso que atualmente não sei como é que eles andam, né? Foi o último experimento que eu vi. Ali ainda a Prospera também, que foi, acho que foi o primeiro. O que falta, no teu entender, para que esse mercado se expanda, para que ele se torne uma alternativa efetiva de trabalho para as pessoas, ou de trabalho ou de renda, né? O cooperativismo no Brasil ainda é uma coisa que, comparado com outros lugares na Europa, é um engatinho, né? Se as pessoas começarem mais a ver que, poxa, se profissionais de diversas disciplinas se juntarem, conseguem entregar valor para os clientes, e daí você ter a segurança que a blockchain dá de que a regra vai ser cumprida, que não vai ter uma espécie de enganação entre os membros, eu acho que aí vai crescer mais, digamos assim, as pessoas se agruparem ao redor das DAOs para, né, trabalhar junto e criar riqueza junto. Eu acho que é uma questão de as pessoas, primeiro, conhecerem, depois começarem a se organizar. Porque o que é legal é que é uma coisa aberta. Então, a plataforma Ethereum é aberta, qualquer um pode fazer parte, usa tecnologias open source, então é bem acessível. Acho que aos poucos vão se conhecendo, né? Cada vez mais as pessoas estão entrando, conhecendo o blockchain, e depois vão conhecendo o Ethereum, aí a partir daí a coisa começa a surgir, se desenvolver. Existem outras plataformas que estão se desenvolvendo fora o Ethereum? Existem outras que até o pessoal, por exemplo, como Polkadot, como Cardano e outras, mas nenhuma delas prosperou, né? Assim, realmente cresceu. Por quê? Tem um efeito rede, né? O próprio Ethereum, a gente poderia, entre aspas, a gente poderia dizer que é uma DAO, porque são mineradores, são desenvolvedores de software, são profissionais de finanças, são profissionais de marketing, muita gente ao redor que vai desenvolvendo serviços, plataformas, coisas sobre o Ethereum. Acho que esse efeito de rede, essa riqueza, que mais gente se juntando, mais negócios sendo desenvolvidos, só o Ethereum cresceu dessa forma, né? Não enxergo nenhuma outra relevante. Por enquanto, esse me parece um mercado que é propício para as pessoas que têm um certo nível de instrução, né, que têm uma certa formação educacional e que têm habilidades cognitivas desenvolvidas, né, até para desenvolver outras novas. Por exemplo, eu sou jornalista, mas eu preciso entender de finanças, preciso entender um pouco de programação, para poder me envolver nesse mundo. O nível exigido é um nível alto de educação formal e de educação e de alta educação também? Não, isso é um mito. Como eu disse, o Ethereum ele é bem aberto. Então, você pode, no seu navegador, no seu Chrome, no seu Firefox, você pode instalar uma carteira, um software chamado MetaMask, e a partir dali você cria a sua carteira Ethereum e você pode estar fazendo parte da rede. Se você precisa comprar alguma coisa, fazer alguma transação, já tem várias criptos exchanges no Brasil, como o mercado Bitcoin, onde você pode ir lá, criar uma conta e você deposita real e compra Ether. Para fazer parte de uma DAO, você tendo o seu endereço, a partir do momento que você entrou naquele grupo, fez algum serviço, alguma coisa à parte, você pode receber em Ether, né, o seu pagamento. Por exemplo, já está começando a surgir profissionais que trabalham para empresas, aí não é necessariamente uma DAO, mas são empresas no exterior, fazem freelas, né, e eles recebem em Ether, né, recebem criptomoeda. E elas necessariamente não são pessoas que são, como você, jornalista, que criam conteúdo, né, que abastece sites de notícias e outras coisas e recebem em Ether, ou seja, fazem parte
do ecossistema do Ethereum. Então, é aberto para qualquer pessoa, e até mesmo no celular. Qualquer pessoa pode também instalar, não só o MetaMask, mas, por exemplo, no Android, você tem um Opera, que é um navegador também gratuito, você instala ali e cria sua carteira. Aí você faz as transações e recebe pelo celular. Então, é bem democrático, é bem aberto. Eu queria abordar um outro aspecto da blockchain, que é uma questão ligada ao consumo de energia da blockchain, né? Hoje em dia, várias indústrias estão estudando as formas de aumentar a competitividade com essa tecnologia, mas há muita gente que contrapõe, dizendo que ela não é viável porque consome muita energia, o que acabaria tornando o seu uso insustentável assim, a longo prazo. Como é que você enxerga essa crítica? Você pode explicar se já existem caminhos mais sustentáveis para o desenvolvimento dessa tecnologia? O pessoal ficou bem marcado com aquela questão do mineração de Bitcoin, né? Que era uma grande corrida desenfreada para ver quem tinha servidores mais potentes para poder ganhar o direito de minerar e aí ganhar o Bitcoin. O Ethereum, por exemplo, já está trocando isso agora com o Ethereum 2.0, está sendo substituído aos poucos a prova de trabalho por outros métodos que depois a gente pode dar um podcast, um episódio inteirinho para falar sobre isso, né? Mas já um outro método onde eu tenho alguns servidores que já têm confiança na rede e eles são como faróis, eles validam as transações. Então, aí eu descentralizo um pouco, então a dinâmica de mineração e de confirmação das transações no Ethereum muda. Então, eu não preciso ter, digamos assim, uma corrida desenfreada para ver quem vai minerar, e aí, então, ou seja, eu preciso de mais computadores vão consumir mais energia. Então, essa dinâmica está sendo alterada. E ao mesmo tempo, alguém pode pensar, então vai ficar mais lerdo? Não, pelo contrário, né? Essa descentralização dentro da própria da mineração, ela vai gerar uma rede ainda mais rápida. Então, ou seja, você reduz o consumo de energia e ao mesmo tempo você aumenta a performance do blockchain. Então, ou seja, já está sendo endereçado esse assunto, pelo menos falando do blockchain do Ethereum, né? Como o Ethereum tem o suporte dos contratos inteligentes, então muitos negócios, muitas coisas estão migrando para o Ethereum. Então, acho que isso a longo prazo tem tendência de ajudar a diminuir a questão do consumo de energia. Então, a blockchain, além de ser uma opção viável para o profissional individual, para a pessoa, né, como para encontrar um novo modelo de negócio para ela, uma nova forma de profissional e mesmo de renda, a blockchain ela pode ser efetivamente viável para as empresas, então. Sem dúvida, acho que para as empresas mais ainda, porque você pode conectar seus parceiros de negócio numa cadeia de valor. Então, hoje, muita coisa papelada, muita coisa burocrática que você tem que fazer, ou mesmo e-mails que as pessoas preenchem e vai daqui para lá, pode ser automatizada com os contratos inteligentes. Então, você junta segurança, transparência e com redução de custo, né? Então, acho que para as empresas é uma alternativa enorme. Não é à toa que a Ernst Young, por exemplo, está investindo muito grande em plataformas de gerar uma nova forma de fazer o supply chain, né, em vários segmentos. E para as pessoas que são indivíduos, o que é legal é isso. Eu volto a insistir nesse ponto, né? Você que está nos ouvindo, né? Quem nunca ouviu problemas entre sócios ou entre cooperados, que o pessoal, poxa, tem o cara ali que está metendo a mão, essa regra não era assim que a gente combinou. Então, essas coisas, com os contratos inteligentes na blockchain, você resolve, né? Você traz a transparência. E isso pode parecer bobeira, mas a longo prazo gera confiança, gera mais negócios, gera mais sinergia, que ajuda todo mundo. Jefferson, foi muito útil as suas considerações sobre o blockchain, as suas informações sobre a blockchain. A gente precisa encerrar esse bloco agora, né? E eu queria agradecer a sua presença e gostaria de saber se você tem mais alguma consideração a fazer sobre essa tecnologia e essa revolução nos negócios.
como disse o Carlos também, né? Eu novamente agradeço pelo convite e convido os ouvintes a procurar mais sobre blockchain. Tem muito material na web disponível sobre isso. Você também tem no site, por exemplo, ethereum.org, tem informações lá. E vale lembrar o seguinte, blockchain não é só Bitcoin. Tem muito mais coisas e acho que dá para revolucionar a forma como a gente trabalha junto, a gente cria riqueza junto com os contratos inteligentes. Então vocês viram aí esses dois blocos muito interessantes do blockchain. Eu acho que aqui o Future Hacker a gente vai estar começando a abordar esse tema. Então, assim, foram 2 blocos, mas deve vir muito, até pelo que o Jefferson falou, tem muita coisa para falar. Então eu queria agradecer primeiramente aí, né, a Bárbara Hart, né, pela condução dessas entrevistas, pelo Amorim, pelo Jefferson Prestes, e espero que a audiência tenha gostado desse conteúdo e nós vamos novamente tratar esse tema em breve. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Future Hacker. Life. Path. Future.